começando agora o nosso 4º podcast e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os mitos da arquitetura e a gente vai desmistificar um pouco essa questão da arquitetura, né? Explicar um pouco para vocês que é a realidade do dia a dia do arquiteto, né? Que muita gente acha só assim, arquiteto só faz projeto. E aí a gente tem que mostrar para eles o que é que a gente faz, o que é que a gente faz no escritório todo dia. Não é só o projeto que a gente faz. Então vamos listar um pouquinho das coisas que a gente faz no DB2, né? A gente faz o quê? Faz reforma. Uso capião. Design de imóveis. A gente faz projeto urbanístico, né? Agora Sim. a gente fez o Quintas 3, sucesso. Isso, exatamente. Regularização, né? Sim, regularização de imóveis, se por acaso Isso. você não tem a escritura Se da você sua ainda não casa, né? tem. E você quer fazer, a gente vai lá, faz o levantamento de tudo pra poder ir Isso. pro cartório, né? Regularizar e você ter tudo Isso. certinho. Desmembramento, remembramento, que seria juntar ou dividir algum lote que você Isso, tenha. isso. O arquiteto faz muito mais coisa do que que apenas você projeto, pensa, né? né? E assim, não faz só projeto grande, né? Isso. A gente faz reformas pequenas, grandes, a gente faz muita coisa lá no DB2, Isso. né? Exatamente. Sim, e o dia a dia do arquiteto também, que não é só escritório, né? É. Vai em obra, né? Que muita gente acha que a gente passa o dia todo no computador, mas não vai na obra pegar um solzinho. Também solzinho. auxiliamos o cliente, né, em compras. A gente pode até ir na loja, escolher algum revestimento com ele. O Isso pessoal aí. acha que a gente bate perna na loja, não é? Na verdade, a Não, gente tá a gente fazendo tá muita lá, pesquisa. A gente tá fazendo trabalho. A gente tá trabalhando quando a gente tá em loja, né? O que pode É, parecer exatamente. legal pra algumas pessoas, né? Isso, Que né? legal, em loja. Bem legal. Muitas vezes a gente tá falando com fornecedores ou outros profissionais, né? Então a gente tem que ligar, Fazer tem que vários falar, fazer orçamentos, né? vídeos e tudo mais. Isso, e demora muito fazer orçamento, porque a gente tem que pegar orçamento com mais de um profissional, né? Explicar aos profissionais tudo isso. Comparar Isso os mesmo. preços, né? A gente vai em prefeitura também, né? Vai em prefeitura algumas vezes. Algumas vezes a gente vai em prefeituras também. Então é isso, o dia a dia do arquiteto é muito mais do que ficar na frente de um computador brincando de desenhar, né? Muita gente Brincando de acha que a gente desenhar. brinca de desenhar, desde a faculdade que eu escuto isso. Exatamente. Jogar The Sims. A É. gente joga The Sims. Porque o programa que a gente usa parece The Sims. Passo o dia inteiro jogando The Sims. Então, aí a gente listou algumas coisas, assim, alguns mitos, Os né? mitos, né? Que o pessoal fala sobre os arquitetos e a gente vai discutir um pouco sobre eles, né? Então vamos lá, qual é o primeiro mito? O primeiro é, todo arquiteto é arquiteto e urbanista. Sim, vamos lá. Sim. Todo arquiteto é arquiteto e arquiteto e urbanista, urbanista. porque a faculdade é arquitetura. E E urbanismo. E o que é urbanismo? Hoje a gente já se forma, na nossa grade já tem as cadeiras tanto de urbanismo quanto de arquitetura, né? E o urbanismo, ele seria você pensar a cidade também, projetar a cidade, Planejar, né? Planejar. Fazer os novos bairros, né? Não é só fazer praça. Não é só fazer praça, você tem que desenhar as ruas, desenhar os lotes, Exatamente. deixar tudo enquadrado com a legislação. Também engloba a questão de reformas urbanas, né? A gente tem Isso. cidades que passaram por grandes reformas urbanas, né? É. E aí são o que são hoje. Tem a questão também de que não tem como... Tem arquitetos que dizem assim, não é todo arquiteto que é urbanista. É todo arquiteto que é urbanista, ele pode não fazer, De né? formação mas você ele é é Mas urbanista, de formação ele é urbanista, não tem como... Não tem essa opção na faculdade. não só tem quero ser a opção de arquiteto. não Só ser quero urbanista. arquiteto. né? Exatamente. Porque, O diploma é arquitetura e urbanismo. porque a arquitetura é uma área que é tão vasta que você consegue escolher assim, eu quero atuar nesse nicho de mercado, eu quero ser urbanista, eu quero ser só arquiteto, não gosto muito da parte do urbanismo em si. E aí você tem como escolher, né? Isso. Isso, a arquitetura é uma gama muito vasta, tem muita coisa para você exatamente. fazer dentro da arquitetura, né? Uma atuação ampla, E né? urbanismo é uma delas, e é bem gratificante, né? É muito legal, né? É um pouco diferente do que a gente vê na faculdade. Exatamente. Bem diferente. É outra Porque você vê um realidade. pouco na faculdade, né? Você É. só vê É a outra teoria. realidade. Não, e aí, essa parte de fazer loteamento e tudo mais, a gente viu no nono período e a cadeira era polo gerador. E muito breve, né? Que Porque ninguém é sabia o que uma- era. Tipo, uma polo parte da gerador é o quê? unidade. O que, é que a gente vai fazer? Exatamente. Lá no escritório a gente é especialista em urbanismo, mas todo arquiteto que se forma, ele é arquiteto e urbanista, né? Urbanista. Sim. E aí, qual é o outro mito O sobre outro arquitetura? mito é que arquiteto é caro, ou seja, para contratar um arquiteto você tem que ser rico, ter muito dinheiro. É totalmente mito. É, Isso aí, isso é- a gente já provou que se você tem um iPhone, você pode contratar um arquiteto. Isso mesmo, é verdade. Se você já fez um cruzeiro de Roberto Carlos, você pode contratar um arquiteto, né? E não existe você
fazer uma obra e dizer que não tem dinheiro pro arquiteto, porque o arquiteto é uma das coisas mais baratas da obra. da obra. E E vai ajudar a sua obra a sair mais barato, né? Porque vai prever erros e tudo mais. E se você contratar um arquiteto que ele esteja dentro da sua obra de verdade, um dos princípios é que você consiga economizar na sua obra. Por quê? Porque você vai diminuir os erros. Exatamente. Você já vai fazer planejado, né? Não tem que fazer, desfazer, né? Ele vai lhe indicar fornecedores que têm preços melhores, porque a questão de indicar fornecedores é você indicar o cara que tem um material que você confia. Sim. O cara que vai entregar no prazo, porque o prazo da obra também interfere muito no valor da obra, né? Exatamente. Se a gente tem uma obra que está atrasando o tempo todo. Então, normalmente o arquiteto, ele já conhece os fornecedores, né? Que são confiáveis, porque a gente tem no mercado muito fornecedor que não é confiável, né? Exatamente. E até mesmo o material, né? Porque quando a gente indica, especifica um tipo de material, é porque a gente já tem uma experiência com aquele material, a gente sabe que ele vai dar certo. Que deu certo em outras obras. Que ele deu não certo vai em dar outras problema, obras. né? Vai evitar Isso gastos mesmo. futuros. E do mesmo jeito, quando a gente está indicando também algum profissional a mais, quando a gente está indicando marceneiro, a gente está indicando o cara que a gente confia, o cara que a gente já trabalhou, que não deu calote em ninguém. Quando a gente indica uma loja de planejados, quando a gente indica vidro, tudo é coisa que, tipo, já é o dia a dia da gente, né? Então, pra você que, tipo, nunca fez obra, vai começar uma obra, não sabe de nada. Exatamente. Não sabe pra onde ir. Exatamente. Não tem nenhum norte, né? Se eu for planejar uma festa de casamento, agora eu sei de nada, minha gente. Sei nada, nunca fiz uma. Eu nunca fiz um, eu tenho que ter um profissional. E eu posso levar calote assim também, né? Sim. Então, o arquiteto, ele tá ali pra lhe passar aquela confiança e a experiência, né? E atrelando a isso, quem já fez construção, reforma, sabe o preço que é construir. Exato. E quando você bota isso no papel, você vai perceber que não chega a ser 5% o projeto arquitetônico. Isso. Pois é. Eu acho que às vezes as pessoas têm até medo de chegar no arquiteto, né? Acham o arquiteto meio que intocável. Tem muito arquiteto que você olha assim... não dá pra mim, não. O cara é muito estrela, Não vou nem falar, né? Não vou nem pedir um orçamento. É muito chique, não sei o que. Tem gente que acha chique, né? Eu tenho um arquiteto. É chique, é verdade. É chique, mas não é caro. Até na caixinha de perguntas que a gente colocou no Instagram, uma das respostas foi que tinha medo de pedir um orçamento ao arquiteto, não foi? Exatamente. Mais de 50% das pessoas disse que tinha receio em pedir orçamento ao arquiteto, né? E aí, minha gente, a gente tá todo mundo aqui aberto, todo mundo é legal. Pode pedir orçamento pra gente. Pode à vontade, pedir. né? Vai lá tomar um cafezinho com a gente, se não fechar também não tem problema não. Exatamente. A gente gosta de Não vai conhecer pagar pessoas. nada por isso, né? Não paga, o cafezinho é grátis. Pois é. Outro Olha, mito. Um terceiro mito seria: todo arquiteto é rico. Nessa linha de pensamento, né? E aí, Murilo, todo arquiteto é rico? Não, isso é muito mito. Eu acho que o mito de todo arquiteto é rico vem de antigamente, quando todo mundo que... Só quem podia fazer qualquer faculdade, não era só arquitetura, era pessoas que tinham um pouco mais de dinheiro, né? Exatamente. E antigamente não era todo mundo que construía, né? Só construía realmente quem tinha mais dinheiro. Sim. E aí ficou esse mito de que realmente todo mundo que tinha um nível superior era rico, não só arquiteto, né? O fato de você ter uma faculdade já era um poder aquisitivo maior, né? Até hoje o percentual de pessoas que têm faculdade ainda é baixo, né? Apesar de tudo que tá, de todas as facilidades, né? Então, assim, agora todo mundo tem mais acesso. E aí, realmente não é todo arquiteto que é rico. A gente ainda não ficou rico lá no escritório. não. Mas a gente quer ficar rico. Estamos buscando Todo arquiteto quer ficar rico. Eu acho que essa seria a palavra. Eu quero ficar vendo? rica. E aí já complementa o outro mito, né? Porque a gente não cobra tão caro assim, veja. Venha fazer um orçamento. E a gente entende que não é todo mundo que é rico. E não é só rico que pode construir, né? Contratar um arquiteto, Exatamente. Hoje em dia a gente tem muitos loteamentos populares, né? Com lotes pequenos. E todo mundo merece ter uma casa planejada, né? Sim. E bem feita. Porque a arquitetura, ela... Quando você contrata um arquiteto, ele vai pensar na iluminação natural da sua casa, vai pensar na ventilação natural, vai pensar no melhor tamanho para os ambientes, né? Vai lhe dizer o que você precisa, o que você não precisa, né? Exatamente. Então, assim, é muito importante e todo mundo tem que ter qualidade de vida, independente de ter dinheiro ou não. Então, o arquiteto é para todos. E outra coisa, até porque pensar em casa menor, tipo, espaços menores, dá mais trabalho até do que espaços grandes. Pois é, se o cliente chega com um terreno de 1000 metros quadrados e diz assim, fica livre aí, a gente adora. Gasta Deixa quanto você uma quiser. sala lá, livre. Mas aí o desafio que a gente tem muito lá no escritório é construir casas diferentes em lotes iguais, né?
com Exato. famílias praticamente iguais e que a gente sempre faz diferente, né? E adaptar aquilo, né? Aqui deixar bem usual. Isso, E cada, a cara e cada da casa pessoa. tem que ser personalizada, né? Independente Sim. de você ter dinheiro ou não, cada família funciona de uma forma De uma diferente, forma né? diferente. E aí o arquiteto ele tem que ouvir para saber como aquela família funciona e dar para ela o que ela precisa. Exato. Sim. O próximo é a pior coisa em ser arquiteto. Então, acho que a pior coisa em ser arquiteto é que a gente projeta e outra pessoa vai executar. E são várias pessoas, né? Várias outras Várias. pessoas para fazer uma coisa, né? É. Às vezes, se a gente faz uma mesa, não é nem só o marceneiro. A mesa aí tem um vidraceiro, um marceneiro. Um serralheiro. O serralheiro, é. Isso numa mesa, né? É. Exatamente. Aí, no âmbito de uma casa, quantos profissionais não estão lá dentro? Que a gente não tem como ter o controle, né? Foge do nosso controle essa parte. Não tem né? como, não tem como a gente chega morar até na uma obra. parte disso. E você desenha tudo, detalha tudo, aí tipo, o marceneiro resolve o quê? É melhor, De outra forma. é melhor colocar alguns centímetros a mais e mexe com a vida de todo mundo. E aí ele Pois não é. vai encaixar lá, porque você tava pensando em outro móvel naquele outro espaço, e aí muda tudo. Aí o engenheiro aumenta uma viga, aí não dá mais o gesso, a Não altura dá do mais. ar-condicionado também não dá mais, Não dá mais. a queda d'água da hidráulica não deu mais e por aí vai. Ou seja, uma pequena mudança tem várias consequências. Né? Exatamente, às vezes Exatamente. uma fiada de tijolo que bota a menos já dá um BO grande no resto da vida. E quem tem que pensar nessa solução? O arquiteto. arquiteto. O arquiteto. É muito aquilo. Se deu muito certo, eita, o pedreiro é muito bom. É. Ele fez muito bem. Se deu errado, eita, o arquiteto é Era péssimo. péssimo. Pois o gesseiro ele é sempre Ele não maravilhoso. pensou em tudo. O gesseiro é sempre maravilhoso. Olha que lindo que o gesseiro Olha o fez. que o gesseiro fez. Nem É. sabe que a gente Mas passou o dia planejou detalhando aquilo. o povo de jeito. Inclusive a gente teve uma cliente agora que não sabia que o arquiteto era que fazia o projeto de gesso, né? De gesso. Ela não sabia disso, ela achou que ela ia decidir com o gesseiro na obra, hora né? de colocar o gesso. E a gente disse, não, mulher, não é assim não. E aí foi ensinar ela como era, né? Mostrar algumas opções e aí a gente fez uma planta, né, de forro de gesso pra ela, pra que ela fique com a Isso. cozinha bem bonitinha. Até porque muito nosso trabalho é compatibilizar todo mundo, né? Isso, pra tá todo mundo combinando. Todo mundo ali. Porque você pensar, um gesso. Mas sim, a iluminação que vai ter naquele gesso, eu já tenho que pensar na parte elétrica, lá na luminotécnica. Ah, mas onde é que eu vou acender isso? Eu tenho que pensar no interruptor. E o gesseiro não vai pensar Entendeu? nisso, né? Ele vai exatamente. fazer o desenho que você fez. Ele vai ó. chegar para executar o trabalho dele, que é o gesso. Exatamente. Mas se o ponto não Mas estiver lá ele já... vai deixar assim. Exatamente, ele vai Isso, embora. se você não dizer ao eletricista que você vai ter um móvel que vai ter um ponto de luz, e aí? E aí? Quem é que vai compatibilizar tudo? É o arquiteto. Eu não sei como as pessoas têm coragem de fazer obra sem arquiteto. Não, e tipo, assim, na faculdade, quando eu entrei na faculdade, eu não imaginava que a gente fazia tanta coisa assim. Essa Sim. parte de planta de Porque forro a de gente gesso. não pega isso. A gente não faz. Praticamente não faz isso. A gente tem uma cadeira, eu acho, de interiores. Que né? é bem no final. Que é bem no final. E o arquiteto ele tem que entender de muita coisa. Muita Por coisa. exemplo, De o tudo próximo um pouco. tópico é que o arquiteto faz projeto de marcenaria, serralharia, paginação de piso, E gesso. tudo que a gente faz tem as atualizações. Por exemplo, a gente tem que fazer projeto de marcenaria, mas toda hora saem novidades. Sai puxadores novos, sai ferragens novas, sai MDF Os novo. MDF. E a gente tem que estar Tá por se dentro de tudo. atualizando, né? É. A questão de revestimentos. Toda hora tem um porcelanato novo, toda hora tem alguma coisa de parede nova para Uma você textura colocar. nova. Uma coisa. textura de tinta. Aí você trabalha com elétrica, aí toda hora eles lançam um tipo de luminária, lança, Sim. como é o nome, a questão da automação A também, né? automação. E é por isso que é muito importante assim, que a gente também esteja se atualizando, né? Que a gente vai em feiras. Às vezes você vê o arquiteto lá na feira, não estamos só passeando. Estamos vendo a nova tendência do mercado e catálogos e buscando para poder inovar mesmo. É, dentro do arquiteto é cheio de projeto. catálogo e toda hora. Cheio de catálogo mesmo. Aí vocês estão pensando, mas é só material final. Não, a gente tem que saber de novos tipos de telha mais leve, de telha mais fria, do tipo de tijolo que está sendo utilizado. A gente tem que saber de tudo isso. De tudo um pouco. É muita coisa pra saber. Exatamente. Por isso que tem gente que, assim, se especializa mais em alguma coisa, porque fecha aquele nicho e você consegue saber muito mais sobre aquilo aquela ali. coisa. Porque realmente é uma área muito grande. E é justamente o nosso próximo tópico. Que arquiteto pode ser especialistas. E sim, a gente pode fazer especializações, né?
que aí temos design de interiores e se especializar naquele nicho só para interiores. Tem um light design agora, né, que é para pensar só em iluminação. Tem arquiteto que faz só iluminação, porque é uma gama muito grande de E coisas eu acho que muito você bacana pode essa fazer. parte da iluminação, que eu também não sabia disso. De iluminação, De né? iluminação. Você pode... hoje em dia tem muitas categorias que você pode atuar Tem específico. paisagista. Tem o paisagista. Exatamente. Que aí ele vai tratar só da questão de vegetação Tem em também si, né? já o urbanismo, que você pode focar só no Você urbanismo. pode trabalhar só com urbanismo. Só com urbanismo. E é isso. Tem arquiteto que trabalha só com residência, tem arquiteto que trabalha só com área comercial, né? Tem arquiteto Sim. que faz só render. Só São muitas exatamente, coisas. tratar só imagem, que aí Exatamente, terceiriza para outros escritórios. E acaba Tem que uma ele gama, se sai né? muito bem naquilo porque ele tá focando só naquele Isso. assunto. Exatamente. Sim. Você acaba se especializando E o mais, né? próximo tópico é urbanismo não é só fazer praça. Isso é polêmico. Não é só fazer praça. Vai muito além de só uma pracinha. Esse é um mito da faculdade, né? Na faculdade. Porque toda cadeira de urbanismo que eu Era já praça. paguei até agora, faça uma praça, não sei o que, não sei o que lá. É. Faça uma pesquisa parque pra fazer linear. uma. Minha Nossa. gente Gente, fez 1.000 parques lineares. Eu só faço praça. Né? Não, eu vou abrir um adendo aí, porque eu fiz em outra faculdade. Na minha faculdade, Sim. urbanismo não era praça. Não era Não, praça, Praça né? a gente via em paisagismo e urbanismo a gente via em projeto Tanto é urbano. que na faculdade a gente dizia, não gosto de urbanismo, Não odeio quero fazer urbanismo. Não, eu não Só que gosto de estudei urbanismo. Eu estudei arquitetura em Recife. E em Recife, o que a gente vê de projeto urbano, Uhum. por exemplo, em Caruaru, quando a gente faz aqui mais projeto urbano, a gente não está interferindo na cidade construída. A gente está fazendo novos loteamentos. Em Recife, o que a gente estudava era a intervenção na área já construída, entendeu? Entendi. Porque Recife praticamente não tem Não mais tem onde você mais. fazer um loteamento, né? Não tem mais terra. Eu praticamente não, acho que Sim, realmente não sim. tem. Aí, então era isso que a gente estudava, que também foi diferente do que eu vim atuar quando eu vim pra Caruaru, né? Sim. E aí eu aprendi mesmo, trabalhando na prefeitura, aprendi fazendo, né? E no caso de vocês, foi como praça. Praça. Teve uma cadeira que a gente pagou que era pra fazer essa parte de intervenção. Todo mundo escolheu uma praça pra fazer. Porque vinha de outras cadeiras, a gente só fazia praça. Então, não, vou fazer outra Pô. praça aqui. E os professores guiavam pra isso também, né? É. E deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem. Débora, como é que o urbanismo ele pode intervir na cidade já pronta? Ele pode olhar o trânsito da cidade e dizer, não, a gente precisa abrir uma rua aqui para Sim. melhorar isso e Sim. aquilo. Então aí o urbanismo ele vai lá e ele vai redesenhar aquela malha da cidade e dizer como é melhor para que a gente faça isso também. Exatamente. Criar novos usos, novos caminhos também. Esse Exatamente. traçado. Mas a gente faz praça também, viu, gente? Sim, faz praça também. Pra dizer que a gente também não faz praça. Só não é urbanismo. Outro tópico é a concorrência desleal. Pessoas cobrando projetos muito mais baratos, como a gente vê hoje na internet. Pessoas que não são arquitetos oferecendo projetos prontos por um valor absurdo. Inclusive é Sim. proibido, tá no código de ética da gente, né, do Conselho Do de CAL. Arquitetura. É proibido o arquiteto fazer promoção de projeto, tipo colocar, projeto pronto por R$150. Isso é proibido no código de éticas e devia ser proibido pela lei da vida, né, minha E gente? outra coisa, um projeto pronto não vai se adequar à minha casa. Não vai se Não. E, adequar. minha gente, um projeto dá muito trabalho. Dá. Você- Não tem condições. Ele tá vendendo a estoque, fez um projeto há 10 anos e tá vendendo o mesmo projeto a R$150. E Não- muita não gente é um compra, produto. porque é um valor acessível, né? Pensa que vai ficar bom na casa, mas não É. fica, vai ter problemas e você futuros. tem que entender que a arquitetura, ela não é só personalizada ao cliente, ela é personalizada ao local, ao clima que ela está sendo inserida também. Exatamente. Exatamente. Até porque o nosso serviço ele não é produto, né? Ele é serviço. É. Porque não é aquilo ali. Você vai ver o resultante, que é a plantinha lá, os desenhos, bonitinho. Mas só que o que tá ali atrás é o nosso trabalho. O trabalho não para no desenho. Ele tá atrás disso. É o pensar. Também É, tem o isso que é um planejar desafio daquele muito coisa. grande, é a valorização do arquiteto. Porque a pessoa, quando vai ao escritório de arquitetura, ela não quer um livrinho cheio de planta, não. É. A pessoa que vai ao escritório de arquitetura, ela quer a loja dela pronta. Ela quer a casa dela pronta. Ela quer o loteamento dela pronto. Exatamente. Ele não quer o papel, minha gente. Ele nem entende o que Ele é o quer papel. enxergar dele. aquilo e gostar daquilo ali. Isso. Que tá vendo. E aí, às vezes, você vê muito o Instagram por aí com um monte de imagem bonita, que às Muito vezes o cara bonito. faz a imagem bonita, mas ele não sabe
fazer aquela imagem virar realidade. Ele sabe desenhar aquilo de forma que o pedreiro, o marceneiro, o eletricista, o vidraceiro, o serralheiro se juntem todos e consigam colocar aquilo em prática do jeito que tá ali, porque o cliente ele não quer a imagem bonita, ele não quer o desenho bonito que a gente faz, que é bonito. O desenho de arquitetura é bonito. Mas ele não quer aquele desenho bonito. O cliente, ele quer a casa dele, a loja dele, o hospital dele, o que for. Ele quer aquilo pronto funcionando e funcionando bem. E vai ser uma frustração pra ele, né? Porque o que ele viu na imagem não vai estar na realidade. Exatamente. A gente vê muita imagem bonita aí, mas você tem que saber se aquela pessoa consegue realmente colocar aquilo em prática. Se o arquiteto ele tá indo nas lojas com você, tá te indicando o pessoal pra construir também, né? Gente de obra. Se ele tá indo na tua obra, né? Porque acaba sendo uma frustração, né? Eu vejo uma coisa na imagem, chego na realidade é outra. Exato. Por isso que quando você cobra muito barato, a gente fica assim, poxa, como é que o cara tá cobrando tão barato pra fazer tudo isso? Porque é muita coisa, gente. A gente fica amigo do cliente. Porque a gente vai ver o cliente muito tempo. Uma obra às vezes leva 2, 3 anos. Você fica amigo do cliente, a não ser que você seja chato. Não, vai. Ou o cliente seja chato. Mas normalmente você tem... É muito tempo que você vai passar com o cliente. E tempo é dinheiro. Sim. Então, se tempo é dinheiro, como é que tu tá cobrando barato pelo teu tempo? Como é que tu tá cobrando, às vezes, o que não paga a tua mensalidade de um mês da faculdade? Não paga. E aí é que vamos para o próximo tópico, que seria cobrar por metro quadrado. Isso, muita gente ainda tem, antigamente, né? Se cobrava muito por metro quadrado. E hoje a gente tá nessa questão, né? De cobrar pelo tempo. Pelo tempo. Porque tempo é dinheiro. Aí vamos dar um exemplo. Por exemplo, se você tem um apartamento de 70 metros quadrados, mas você não quer trocar seu piso, você não quer trocar seu gesso, não quer trocar a parte elétrica, que é só a parte de marcenaria. É um valor. Mas se chega um cara que diz assim, não, eu quero trocar o piso, quero trocar o gesso, quero trocar toda a parte elétrica, quero que tenha automação em tudo, eu quero chegar, a luz acender sozinha, dançar, ligar a boate todinha. A gente vai gastar muito mais tempo nisso. E é os mesmos 70 metros quadrados. Exatamente, mas não tem como a gente cobrar a mesma coisa. É verdade. É mais justo que você cobre uma hora técnica daquilo, porque você vai passar mais tempo naquilo. Exatamente. Vão ter muito mais fornecedores, muito mais pessoal de obra trabalhando. Você vai ter que ir mais vezes na obra. São mais muito visitas. mais vezes na obra. Então o cliente é honorário, o arquiteto tem que ser honorário, que nem advogado. É verdade. É verdade. Qual é o nosso próximo tópico aí? Eu acho. Ver. Acabou. Encerramos aqui os mitos. Nós encerramos os mitos. Então eu espero que tenha ficado assim claro para vocês mais um pouquinho do trabalho de arquitetura, né? É um trabalho difícil, mas assim, a gente gosta. É difícil, é sofrido. Mas a gente gosta. Mas a gente gosta, porque quando tá pronto, é gratificante. É gratificante demais. Pois é. E é aquilo que eu sempre falo, só faça arquitetura se você gostar mesmo. Se realmente você gostar. só fica por amor, no final das contas. Porque dá muito trabalho. Mas é muito importante essa questão do estágio, porque como vocês estavam falando, na faculdade você não tem noção de nada. Essa vivência, né? É a teoria e uma teoria também pouca, né? É. Você aprende no estágio realmente, no dia a dia. Que você não consegue enxergar como isso vai se dar na prática. Pois é. E na faculdade você faz coisas que não vai executar, mirabolante, tá ok, passou. Você não sabe nem como é que monta faz. Aquilo ali, eu fiz isso aqui, como é que monta? Isso fica em pé? Pois não sei, só fiz. Não sei. Exatamente. Rapaz, aqui ficou em pé, né? No 3D tá no 3D é muito fácil ficar. Eu lembro de um prédio que eu fiz uma marquise enorme, assim, tipo, gigante. Aí a professora, ok. Aí hoje em dia, se eu for parar pra pensar, eu parei pra pensar olhando. Meu Deus do céu, não ia ficar, não. E quanto seria, né? Pra ficar pois assim. É. Pronto. E se você aí estiver escutando, assistindo a gente, tiver mais algum mito, pode deixar aí no comentário. Que a gente pode comenta responder. aí que a gente vai desmistificar. Ou não, a gente pode dizer também, realmente. A gente vai dizer, não, isso aí é verdade mesmo. Isso aí é verdade. Sigam... Tipo assim, as lojas mimam a gente, gostam de fazer festa pra gente. Gostam. Mas a gente vai aprender também lá, né? Exatamente, a gente vai aprender. Sigam o nosso Instagram também, porque a gente abre caixinhas de perguntas, então, dúvidas, alguma coisa, qualquer coisa. Sugestão de tema Exatamente. também. Isso. O Instagram é @dv2. Então curte, compartilha, manda pro coleguinha que tá querendo contratar um arquiteto, manda pro coleguinha que tá estudando arquitetura, manda pra tua mãe que a gente é engraçado. Espero que vocês tenham gostado. Então, vamos lá, finalizando, né? Então, até o próximo, gente. Tchau, Até tchau. o próximo. Tchau.